Jesus ressuscitou. Ele venceu. É por isso que este é o dia mais importante para os cristãos. Algumas pessoas gostam de pensar no Natal como a data mais importante. Mas nós nem sequer sabemos qual é a data verdadeira do nascimento de Jesus. Sabemos que não foi a 25 de dezembro. Esta data foi convencionada. Foi adaptada de uma outra festa. É legítimo que a celebremos, mas nós não sabemos exatamente quando Jesus nasceu. Mas sabemos quando morreu e quando ressuscitou. É por isso que a cada ano esta data muda no nosso calendário. Porque a data em que Jesus morreu ficou marcada no calendário do seu povo judaico. E o calendário judaico é lunar, segue o período da lua, enquanto que o nosso calendário é solar. É por isso que a cada ano, este domingo, esta celebração, cai num dia diferente. Porque nós sabemos a data exata. Não é um mito. É um facto histórico comprovado. Pela história, pela arqueologia, pela ciência. Que naquele dia, naquela data, Jesus foi crucificado. Naquela sexta-feira, sabemos até a hora em que ele foi levado à cruz. Foi às 9 da manhã. Sabemos que ao meio-dia o céu escureceu. Ficou escrito nos relatos não apenas do seu povo, mas de outros povos vizinhos, porque a escuridão não foi visível apenas em Jerusalém. Sabemos que às 3 horas da tarde, Jesus expirou, morreu. Qualquer pessoa que saiba aquilo que se passou com Cristo e que saiba o que significavam os açoites e a tortura romana e a crucificação, sabe que ninguém poderia sobreviver à tortura que Jesus passou. E sabemos também, comprovadamente, que ao terceiro dia Jesus saiu da sepultura porque ressuscitou. Jesus venceu. Jesus venceu em todas as frentes. Ele venceu as limitações das circunstâncias da sua vida. Ele nasceu em condições muito humildes. Os seus pais estavam longe da sua terra de nascimento e o seu nascimento estava sob suspeita, porque na aldeia onde Maria estava, a suspeita era de que ela não tinha sido fiel a José ou que José não tinha esperado o momento do nascimento. Numa cultura extremamente religiosa, desde a infância, Jesus ficou marcado. Mas ele sofreu um atentado político quando ainda era um bebê, teve que ser levado para uma terra estrangeira, depois foi criado na Galileia. A terra dos judeus era dominada pelos romanos. E a terra dos judeus era desprezada. Mas dentro da terra dos judeus, a Galileia era considerada a menos importante, a mais remota. Todos os judeus da Judeia e de Jerusalém faziam troça dos galileus por causa do seu sotaque. Mas Jesus foi criado com o sotaque galileu. E mesmo dentro da Galileia, ele não foi criado nas cidades importantes que haviam, mas numa simples aldeia chamada Nazaré. E os próprios galileus entre si perguntavam: lá pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus venceu. Venceu estas limitações e estas circunstâncias. Apesar de ele não ter tido a oportunidade de estudar nas escolas que havia no seu tempo, apesar de não ter feito as escolas rabínicas dos fariseus, ele foi considerado mestre. Até por aqueles que conheciam tudo sobre a lei. Ele revolucionou a sua terra e a sua gente. Jesus venceu todas as barreiras que lhe foram colocadas pela liderança religiosa do seu tempo. Ele foi considerado um extremista sem valor. Ele escolheu um grupo de discípulos que incluíam, sobretudo, galileus humildes, na sua maioria pescadores, homens desprezados como um cobrador de impostos, um membro do partido de extrema-direita. Ele conseguiu juntar estes homens e fazer deles homens de valor. Venceu a inveja, venceu a perseguição, venceu as inúmeras tentativas de encontrar erro em sua vida, derrotou as mentes mais brilhantes da sua época em todos os debates que enfrentou. Aqueles que mais capacidade tinham juntavam-se para arquitetar estratégias para derrubar Jesus e cada vez que o enfrentavam, ele os venceu com uma inteligência muito superior. Jesus venceu o mal em todas as suas formas. Ele venceu o mal no campo físico, curando todo tipo de doença com uma simples palavra ou oração.
Ele tocou os leprosos intocáveis. Ele curou mesmo nos dias que a religião proibia trabalho, porque ele priorizava o amor a Deus e o amor ao próximo, a vida do próximo. Ele venceu a maldade psicológica e espiritual, de gente que era dominada por espíritos maus, expulsando-os só com a sua mera presença. Ele venceu a maldade dos corações egoístas, mudando gente como prostitutas, ladrões, coletores de impostos corruptos, em gente pura, em gente santa, em gente que queria viver para o próximo. Estas pessoas não fugiam dele e ele não fugia delas, mas em seu convívio elas tiveram os seus corações transformados. Jesus venceu a maldade do sistema político e religioso do seu tempo. Ele venceu a pressão de Roma, mostrando ser um rei diferente. E mesmo tendo que se entregar e submetendo-se à tortura, ele o fez sem reclamar. Ele venceu o sistema religioso perverso e preconceituoso que existia no seu tempo, mostrando que a lei se cumpria no coração e não só na boca. Ele foi capaz de enfrentar com ousadia todos aqueles que mandavam em Jerusalém e limpou o templo dos vendedores 2 vezes para que tivessem a percepção da verdadeira adoração. Jesus venceu o pecado na sua própria vida. Foi submetido a todo tipo de tentações de forma direta. O inimigo das almas o atacou de forma agressiva de todas as maneiras, mas não o derrubou. Sua vida foi escrutinada rigorosamente pelos seus adversários à procura de alguma coisa que pudessem apontar e não encontraram nada. E quando Jesus foi finalmente preso e levado ao tribunal, precisaram de testemunhas falsas para poder incriminá-lo, torcendo as suas palavras, porque ele tinha vencido o pecado, porque vencer o pecado era a parte essencial da sua missão. Ele não podia ser sacrificado por outros se tivesse os seus próprios pecados. É por isso que ele venceu todo o mal, para se tornar um sacrifício santo e sem mancha, que podia realmente nos salvar. Jesus venceu a morte. Primeiro, porque ele não teve medo dela. Ele não fugiu da cruz, mas a enfrentou com ousadia. Ele disse várias vezes aos seus discípulos: eu tenho que ir a Jerusalém, porque ali eu vou ser preso, vou ser maltratado e vou ser morto. Mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E os seus próprios discípulos não entenderam aquilo que Jesus dizia. Mas ele não fugiu. E na hora certa, sabendo ele o que ia acontecer, em vez de correr para uma terra estranha, ele foi direito para Jerusalém, sabendo o que ia acontecer. E quando preso, não abriu a sua boca. E quando julgado, aceitou as acusações injustas. E quando levado à tortura, ele recusou todas as bebidas entorpecentes para manter a sua mente clara, ao ponto de ser capaz de, na cruz, perdoar aqueles que o estavam matando e ainda se lembrar de resolver a situação física da hospitalidade da sua mãe. Jesus venceu a morte, porque ele lidou com ela com a confiança de que sabia que viera para a derrotar. Mas Jesus venceu a morte porque ele ressuscitou. É tão interessante, irmãos, porque as evidências da ressurreição deixaram até os próprios discípulos de Jesus baralhados. Os discípulos não estavam à espera. As primeiras informações que vieram, eles não acreditaram. Mas as explicações que têm sido tentadas são apenas explicações para tentar fugir da verdade. Hoje inventam manuscritos, inventam achados, feitos muitos e muitos séculos depois de quando Jesus morreu e ressuscitou, para dizer, não foi bem assim. Mas, irmãos, as testemunhas que nós temos são testemunhas oculares. Ninguém lhes contou o que tinha acontecido. Eles viram com os seus próprios olhos. Alguns dizem, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Mas os discípulos estavam amedrontados, escondidos, fugindo da força de Roma, e havia toda uma tropa colocada à volta da sepultura de um cadáver, porque eles tinham medo até de um morto. E tinham razão para ter, porque ele não ia ficar morto muito tempo. Outros dizem que foram os inimigos de Jesus, que levaram o seu corpo para outro lugar e o esconderam. Mas se assim fosse, logo que os discípulos dissessem que Jesus tinha ressuscitado, eles teriam mostrado o corpo e resolvido o problema. Alguns caem na tolice, de dizer, ele não morreu, apenas desmaiou na cruz.
certamente nunca leram a respeito da tortura romana. Jesus foi entregue à mão de soldados que sabiam muito bem provocar a morte da forma mais atroz. E tinham que se certificar de que Jesus estava morto. Mas há aqueles que preferem acreditar que o moribundo que sofrera tudo aquilo que Jesus passou, ao fim de 3 dias foi capaz de romper a sua sepultura, tirar a pedra do caminho, derrotar os soldados romanos e aparecer diante dos discípulos com um ar de vitorioso. Só podemos rir, irmãos. Só podemos rir. A verdade das evidências que nós encontramos é que Jesus ressuscitou. Alguns não querem aceitar, isso não muda a verdade. Por vezes não aceitamos a verdade, não porque ela não seja evidente, mas porque em nossos corações nós não queremos. A verdade a respeito da ressurreição de Jesus é a mais importante que existe. E é curioso que as pessoas dizem, não faz muita diferença para mim. É interessante. E as pessoas dizem, a verdade é muito relativa. De vez em quando você vai ao médico, não vai? E quando você vai ao médico, contenta-se com uma verdade relativa? Se você for ao seu médico e ele lhe disser, olha, eu acho que você tem uma apendicite, você fica contente com esta informação? Ela chega-lhe? Se o médico lhe disser, olha, tome este medicamento, ele é muito caro, são mais de 100 euros a caixinha, mas eu tenho a impressão que ele vai ajudá-lo. É suficiente para si? Se alguém lhe disser, olha, vá naquele médico ali, eu ouvi dizer que ele é bom, não tenho a certeza. Chega? Não chega, não é? Porque nestas coisas nós não queremos uma leve impressão, nós queremos ter a certeza. Eu quero ter a certeza que o médico onde eu vou é bom. Eu quero ter a certeza que o advogado que eu consulto entende das leis. Eu quero ter a certeza de que o eletricista, o canalizador que vai fazer a obra da minha casa sabe do trabalho. Mas quando falamos de algo tão profundo quanto o estado da nossa alma e aquilo que vai acontecer connosco nesta e na outra vida, nós por vezes somos tão levianos de dizer, isto é relativo, tanto faz. Não, meus irmãos, nós estamos aqui para dar o nosso testemunho de que não é tanto faz, não. Jesus venceu, Ele ressuscitou e as evidências o provam. E o mais extraordinário de tudo é que Jesus venceu, mas a sua vitória foi ganha para nós. Ele não ganhou a vitória para si mesmo, irmãos. Ele entregou a sua vida. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. A história bíblica nos diz que fomos criados para andar com Deus e tentamos encontrar satisfação e alegria nesta vida em tantas coisas e de tantas maneiras, e nenhuma delas nos satisfaz. E nós cansamos de encontrar as pessoas reclamando da vida, não estão satisfeitas, porque nada consegue trazer a satisfação que apenas Deus traz à nossa vida. Mas nós ficamos afastados dele por causa da nossa maldade, por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso coração. E alguns dizem, mas eu não sou mau, não sou pecador. Quando estamos sozinhos e olhamos bem para dentro de nós sabemos que além daquilo que eventualmente fazemos ou não fazemos, sabemos o que vai no nosso coração, sabemos o que se passa na nossa mente, sabemos que não temos nos preocupado com Deus, sabemos que não vivemos para o próximo, sabemos que estamos errados e nós não temos como resolver isto sozinhos. E havia um castigo colocado para isto, porque a justiça de Deus o pedia, mas o seu amor providenciou a solução. Ele nos deu o sacrifício perfeito. Jesus foi tomar o nosso pecado. E naquele dia em que Ele subiu ao Calvário, Ele foi castigado por causa das nossas falhas. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Ele ficou separado do Pai por causa da nossa rebeldia. Mas ao fazê-lo, Ele pagou a pena. Ele levou o castigo, Ele acabou com a dívida. E quando Ele saiu da sepultura no domingo, Ele nos garantiu que nós temos salvação e vida com Deus através do seu sacrifício. Ele nos oferece gratuitamente, porque nós nunca teríamos condições de pagar o alto preço que Ele deu por nós. Ele venceu para que nós pudéssemos ter esta vitória. Esta vitória está acessível a qualquer um. O plano de Deus para a salvação, porque só Deus o podia fazer desta maneira, alcança qualquer homem ou mulher em qualquer lugar do mundo com o mesmo nível de exigência.
é preciso muito. É preciso que reconheçamos o nosso pecado. É preciso que digamos a Deus: sou pecador e preciso de Ti. É preciso que, arrependidos, confessemos diante de Deus que cremos que aquilo que Jesus fez foi por nós. E a Bíblia diz que no dia em que nós nos arrependemos, em que abrimos o nosso coração para Deus e que lhe dizemos com sinceridade: eu creio em Ti, e eu creio que aquilo que Jesus viveu e fez, a sua morte e a sua ressurreição foram para a minha salvação, eu creio, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. A Bíblia diz que quando nós fazemos isto, nascemos outra vez, começamos uma vida nova. E alguns dizem: mas eu não consigo entender. E a resposta está naquilo que nós cantamos: vem e vê. Vem e vê. Vem e experimenta. Porque Jesus clamou: está consumado, completo, terminada a obra da salvação.